Olá, eu sou Luciana Avelino e estou aqui do lado da minha querida Flávia Prezotti e vamos apresentar mais um episódio do podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E o tema de hoje é sobre maternidade atípica. É isso aí, Lu. E olha, pessoal, e hoje, além da gente falar de maternidade atípica, nós trouxemos duas mães aqui que são guerreiras, dedicadas e o mais interessante que nós descobrimos aqui, mães de Theo e de João. Olha que legal isso. Né, meninas? Vocês são praticamente da mesma idade. Opa, então é muita coincidência. É o podcast Histórias Reais, sim, inspirando vida e se encontrando, né? Sim, então com a pedagoga e influenciadora digital Ângela Dariva e a jornalista e palestrante Larissa Carvalho. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, vai ser um prazer, acho que um bate-papo bem legal a gente conversar sobre essa maternidade atípica, né? E antes da gente entrar no tema e vocês, né, conversar, explicar o que é isso, a vida de vocês, eu queria saber quem são vocês. Eu queria que vocês mesmos se apresentassem. Quem é a Ângela e quem é a Larissa? Então, eu sou jornalista, né? Eu sou mãe de 2 meninos, do João, de 19 e do Theo, de 9. Sou repórter de rua e o Theo, meu caçulinha, veio com essa doença rara, que é uma doença diferente, atinge um bebê a cada 150 mil nascimentos. Eu falo que eu já tirei meu bilhete premiado, nem jogo mais na loteria, nem precisa. Mega Sena eu já faturei, porque 1 a cada 150 mil é uma raridade, né, que caiu na minha vida. E é isso. Minha paixão é contar histórias e cuidar desses meninos para que eles sejam felizes. E você, Ângela? Eu sou Ângela Dariva, sou pedagoga, influencer e mãe do João Marcos e Theo. E o Theo foi aquela caixinha de surpresa, porque ele é síndrome de Down, era cardiopata e também hiperativo. Porque é muito raro um Down ser hiperativo. Então, eu tive realmente um embrulho muito especial para abrir, que eu falei, gente, é um presente maravilhoso, eu só tenho que saber abrir, descobrir como que abre. As duas ganharam o bilhete da Sim, loteria então aí, né? Com certeza. São momentos bem lindos de construção, de conhecimento e de descobertas que eu sou muito grata de vivê-los e mais grata ainda em poder dividi-los no Instagram e com as mães que me procuram. E vamos agora... Agora, eu queria saber se a maternidade sempre foi um desejo, uma vontade na vida de vocês. Vocês sabem que eu já tinha nome escolhido para os meus filhos desde que eu era pequena. É mesmo, Larissa? Quando eu era adolescente, assim, eu andava na fazenda a cavalo com meu pai, eu fiquei órfã muito pequena, minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, meu pai não tinha com quem me deixar. Então, ele era professor na UFMG, na veterinária, ele organizava a vida dele para ele não dar aula de quinta à tarde para frente. A gente ia para fazenda no interior de Minas. E eu também não ia para a escola nunca na sexta-feira. Nem sei como é que eu dava conta, porque eu nunca aparecia na escola sexta. Eu ia embora para a fazenda com ele. E eu vendo meu pai andando a cavalo, cercado por joões, o João que ajudava ele na lida com o gado, o outro João que tal lugar. E eu achava aquele nome a coisa mais linda, assim, muito forte, inspiradora, homens de muito respeito, de trabalho. E eu falava, um dia eu falei em cima do cavalo, um dia eu vou ter um João. Mais pra frente, na minha adolescência também, assim, no ensino médio, um professor de história, professor Elias Henrique Rodrigues, que é um grande fotógrafo hoje. O professor Elias falou assim, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Todo mundo apático. Ele estava falando de antropocentrismo e teocentrismo. Ele falou, teocentrismo, gente. Theo é Deus. Deus no centro do universo. Falou, é o nome do meu segundo filho. Theo, que nome maravilhoso. Eu falei, tem H? Tem acento? E o seu Theo? O quê? Vamos lá, e o seu Theo é com H? E com acento. O meu é sem acento, mas com H. Eu acho uma diferençazinha. Mas você sabe que no português o correto é sem acento mesmo. Você acertou, eu que errei. Mas eu falei, vai ser... A jornalista que errou, o pedagoga acertou. Sabe que eu escrevi assim no meu caderno, João e Theo, fiz um coração ao redor, Lu. E eu fiquei olhando a chuva caindo assim no pátio, lá no Marista, no Dom Silvério, e pensando, nossa... Quantos anos você tinha? Aos 16. Olha. Professor Elias, adoro escutar essa história que ele fala, você era voada mesmo, sempre assim, pensando pra frente. E eu tinha já uma ideia. Voada, mas resolvida. Do que eu ia viver pra frente. O João e o Theo. Então, o seu João tem 9, o seu tem 14. Não, 19 e 20, os Joões. Os Joões, é porque eu já tô no Theo, tá vendo? Já tô lá na frente. 9 e 14, é isso. E o Theo, o significado do nome do Theo foi exatamente esse. Mas o João Marcos, eu não escolhi nenhum dos dois nomes.
Mas o seu é João Marcos, né, Ângela? E o seu é só João. Eu sei. Você sabe que eu também tenho João, né? Só João Pedro. A mesa tá lotada de João. Eu sempre quis ser mãe de homens aos 30 anos. E tinha que ser ariano primeiro. Então, eu era obcecada com isso. Mas eu não tinha um nome para a pessoa. Mas eu tinha que ser ariano e eu tinha que ser mãe aos 30 anos. Por fim, quando eu engravidei de João Marcos, o João Marcos era uma menina nos ultrassons. E eu saí assim, ó, frustrada. E o Marco Túlio, não, vai dar tudo certo. Que linda. Meu contrário. Legal, tudo bem. Você queria um menino. Eu queria um menino. Ariano. Era uma menina taurina. E eu saí assim, nossa, mas você colocou meta pra casar também, a idade, como eu fiz? Não. Eu coloquei. Eu saía frustrada, mas é pra maio, mas não nem ariana ela vai ser. Poxa, aí sai. Por fim, deu uma rebordosa na minha gestação, o João Marcos teve que fazer cirurgia. Virou menino nos últimos ultrassons. Virou menino, com seus desejos. Ele já era, mas não aparecia, né? Ele não aparecia. No ultrassom não conseguia ver. Aí chegou um ângulo lá, depois de ver. Eu fiquei muito doente, eu tive pré-eclâmpsia, tive que fazer cesárea de urgência. Teve que ficar de repouso. E ele virou um homem ariano. Do jeito que você sonhou. Gente do céu. Nasceu homem ariano, mas quem escolheu o nome foi o Marco Túlio, porque era de um vizinho. Ariano é abril, né? Abril. É. E aí, pro segundo, você deu um tempo. Ele tinha Não, peraí, por que ariano? Eu sei, fiquei porque eu acho curiosa também. Ares um signo forte, independente, decidido. É bem assim que o João Marcos é. Você é ariano? Não, eu sou leonina. Eu também. Eu acho o leonino mais forte, viu? Mas ariano, pelo menos o João Marcos, ele tá nessa linha. E o Theo, ele tinha um nome, que eu não vou falar agora, porque não vem ao caso, que era um menino que a gente tinha uma expectativa X. Então você sempre a gravidez era para aquele menino. Você nunca sonhou em ter menina? Nunca, cara, não lembro de ter sonhado. Claro, e você, Larissa, porque você lá atrás... Não, eu já queria meninos, desde sempre, eu tinha nome escolhido. Gente, eu queria menina. Eu pensava na menina. E eu que não sabia o que eu queria e veio. Eu só queria, eu queria desesperadamente ser mãe. Eu queria desesperadamente ser mãe. Mas eu não pensava na menina, mas eu lembro de pensar muito em menino. E o Theo, ele tinha um nome. Diferença. Quando veio a descoberta no 5º mês de gravidez, que veio a descoberta que ele era síndrome de Down, que foi um baque pra gente, principalmente para o Marco Túlio, ele ficou uns 40 dias sem olhar pra minha cara, sem participar lá em casa, mudo. Eu era tipo um ser transparente. E ele, quando foi ver, eu e o João Marcos já estávamos resolvidos, esperando o Theo. Passaram os 40 dias, ele chegou assim, oi, tudo bem, eu descobri que o erro, a problema aqui dentro dessa casa sou eu, porque vocês já estão vivendo em harmonia. Mas eu vou pedir uma coisa. Eu vou querer mudar o nome do bebê agora, porque eu vou começar do zero a minha expectativa. E ele vai chamar Theo, que é o Deus em várias línguas, Deus em vários... E é Deus da guerra, é Deus do universo, cada língua tem... Então a escolha do nome do Theo pelo mesmo foi do Marco Túlio. Foi os dois nomes ele escolheu. E ele falou, pode? Eu assim, pode, lógico, eu amei esse nome. Aí, lindo mesmo. E aí seguimos, então agora eu vou zerar a expectativa, porque eu tinha expectativa que seria um menino, vai vir o outro, e agora nós vamos conhecer quem vai vir. E lindíssimo. Interessante. Que limite ele vai nos dar. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Ser mãe de criança atípica, eu imagino que os desafios sejam enormes. Eu queria que vocês explicassem esse conceito de mãe atípica, né? Porque eu fiquei conhecendo ele aqui agora. Para mim, crianças especiais são crianças especiais, mas existe essa questão do conceito aí que vocês colocaram aqui pra gente. E quais são esses desafios, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Esse nome assim, existe um grupo, né, assim, que vai entendendo quais são os nomes menos capacitistas, que discriminam menos as pessoas com deficiência. E a gente vai chegando num consenso. Não teve época que a gente não falava índio, e hoje a gente fala indígena. Teve época que a gente falava pessoas com problema, deficientes. Depois a gente foi ajeitando tudo isso. Eu não, né? Eu digo assim, a coletividade que estuda tudo isso. Então, eles entenderam que o mais correto e o mais inclusivo e respeitoso é falar mãe de criança com deficiência, criança
com deficiência. Pessoa com deficiência. E não deficiente. Mãe de menino deficiente. O Theo, meu Theo, não são deficientes. Eles têm uma deficiência. Mas eles são meninos muito eficientes em várias outras áreas da vida. É uma característica deles. Ele não é isso. Ele não é isso. É uma característica que eles carregam. Então, essa placa que a gente vê às vezes estacionamento deficientes, é super equivocada, agressiva e muito fora do padrão de tudo que a gente prega. Assim, provavelmente dos conceitos... até, né, Larissa, para trabalhar a comunicação não violenta, né? Isso. Para poder aliviar essa comunicação, né? Então, quando você fala do termo correto, é isso, assim, pessoa com deficiência, mãe de criança com deficiência, mãe atípica, mãe de criança atípica. E um termo que parece carinhoso, mas as pessoas já têm evitado, é isso, criança especial, mãe especial. Por quê? Parece que é um ser sobrenatural e nós somos dotadas de um super poder que damos conta de tudo. É o contrário. Quando colocam a gente no pedestal, a gente está, na verdade, cansada. A gente não quer. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de compreensão, a gente precisa dessa união e não de ser, você é um grande presente. Não, a gente não tem diferença. A nossa diferença é o cansaço. Então, o estresse que a gente vive de questionamentos, de dúvidas, de aprendizados, medos, né, Ângela? Vocês têm que aprender muita coisa, né? E como que foi essa colaboração, esse apoio nos primeiros instantes, assim, nos primeiros anos de lidar? Colaboração, ela vai sendo construída, mas os primeiros instantes, o que é mais desesperador é o que fazer, por onde começar. Que eu acho que tu ainda teve o maior problema, porque no caso, o Theo, síndrome de Down, já existia. Diagnosticado durante a gravidez. Já existia histórias para eu sei. Tranquilo, vidas que inspiram histórias reais. Podcast, aqui o celular toca também. Então, por onde começar e a coragem para começar, porque eu optei de estimular o Theo intensamente desde os primeiros dias de vida, mesmo ele sendo cardiopata, mesmo a junta médica falando é perigoso, ele pode infartar, ele pode ter um problema, se ele não vai ter. Eu ouvi o meu coração de mãe e eu ouvi os meus estudos de pedagogia. Eu sei que estímulo é a coisa mais importante, é o que eu posso oferecer para o meu filho agora. Antes, ele fez a cirurgia no 4º mês de vida. Então, esses 3 meses, eu estimulei ele com fisioterapia. Era um risco. Eu assumi, mas lá na frente, eu colhi os frutos. Então, o desafio é esse. O que eu faço? Inclusive, vou fazer você é até embaixadora do Instituto Mano Down, né? Que é um instituto que representa as crianças, né, com síndrome de Down, não é isso? Oferece para a sociedade que não tem condições todo esse estímulo. Oferece a bebês, a crianças, adolescentes e a terceira idade Down, que eles acharam, fizeram uma pesquisa em Belo Horizonte e acharam muitos. E oferecem lá para eles cursos. Por quê? O que acontece? Acaba a parte escolar, fica em casa. A socialização sem estímulo também, né? vai baixando. E eles oferecem a vida social. Que interessante. Concurso de fotografia, de teatro, de artes plásticas, de culinária, de encontros sociais, de eventos. Isso é maravilhoso, porque leva a vida. Uma das coisas mais importantes para nós é essa socialização. Esses dias eu fui gravar lá no TJ com adultos e jovens com síndrome de Down, trabalhando todos encaminhados pelo Mano Down. Já foi muito interessante com eles também, trabalhando de projeto lá, de recepcionista. E esse projeto começou muito bacana. E foi tão positivo nas empresas o retorno que deu de contratarem adolescentes com síndrome de Down no trabalho, que acabou, diminuiu reclamação de hora extra, diminuiu o atraso, diminuiu fofoca e intriga, aumentou a dedicação. E eles são carinhosos, né, Ângela? Como é que essa questão do carinho? Amorosos você sente diferença, por exemplo, do carinho do Theo para o carinho do João? Totalmente. Não tem nem comparação uma coisa da outra, mas acontece que o Theo, ele é mesmo um menino carinhoso. Nem todos devem ser carinhosos, mas o que é importante deles é a simplicidade com que eles veem a vida, entendeu? Não tem intriga, não tem fofoca, não tem... O que para eu fazer, eu faço. Aquilo e pronto. Isso que eu acho mais interessante, porque independente de carinho ou não, vai da característica de cada um.
Mas uns são mais carinhosos, outros menos. Mas a pureza, não ver a simplicidade da vida é um exemplo. Justamente por não ter maldade e não entender a complexidade da vida, eles são puros, né? Ô, Larissa, e voltando nos desafios, eu vi recentemente nos stories até da Dani Murad, né? Que é nossa amiga, a gente adora, né? A sua realidade de estacionar um carro... nas ruas de Belo Horizonte para poder tirar o Theo ou colocar o Theo no carro. É um dos desafios que eu não imaginava que o dia a vocês vivessem isso. Como penoso. É que é isso? Eu sou mãe de criança com doença rara que vive brincando, passeando. A gente vai a todos os teatros, cinema, convida para buffet infantil, sou a primeira a chegar, eu sou a última a sair, eu entro no brinquedo com ele, aqueles lá do alto, que imagina. Guerreira, dedicada. Eu passo no micro buraco, eu falo, Theo, mas não pode comer uma coxinha nessa festa, que senão eu não passo nesse lugar, eu vou entalar ele. Eu vou em tudo com ele. Eu proporciono tudo que vocês pensarem pro Theo. A gente realmente vive vida de criança típica dentro da limitação dele, que é um menino que não anda, mas... eu sou as pernas dele toda vez que eu posso. É isso que eu penso em fazer. Só que não tem nenhuma vez que essa frase sua. Não tem uma vez que eu vou sair que não me dá um aperto no coração. Porque eu já sei que vai ter um desgaste. Seja para fazer fono, seja para fazer físio, seja para passear. E quais são os principais desgastes? As vagas nos shoppings, nas ruas, estão sempre invadidas. As pessoas fingem que não é com elas. Em frente ao Shopping São Bento, ali onde eu moro, não tem um dia que a vaga está livre. É uma vergonha. É uma vergonha. E a gente tem que falar isso. Dentro do shopping, tem que falar. Falta de educação. Eu quis trazer isso justamente porque foi uma coincidência. Mais desse vídeo enormes e maravilhosos são esses que estão sempre mais sem educação. Você sabe falta de educação. Gente que não tem um deficiente ali privilégio, dentro, né? gente que tem privilégio, porque para ter um carro daquele, é gente de muito privilégio, que teve muito estudo, no mínimo, e tá lá, fingindo que não é com eles. Por quê? Porque são vagas mais largas e melhores, maiores, aí eles acham que o carrão deles deve ficar ali. Vão arranhar meu carro? Só que a vaga grande tem um sentido, vocês viram ali, eu abrindo a rampa. Para eu abrir a rampa é 1,5 meses dessa aqui. Então, você cola atrás de mim, eu tenho que ficar esperando a pessoa voltar. Nossa. Já teve vezes que eu fiquei 2 horas e meia. Não é só a rampa, esperando ele voltar. É subir o carrinho dele, Nossa. é prender aquela cordinha que eu vi você colocando. Eu assisti até 3 vezes, Larissa. Eu voltei naquilo e falei, gente, as pessoas precisam ver esse vídeo mais. Isso precisa ser falado, Isso precisa ser falado, Precisa ser porque falado isso mesmo. pra mim, além do desafio que deve ser muita rotina dentro de casa, que é diferente da rotina de crianças que não são atípicas, eu imagino que esse transtorno na rua seja as calçadas impossível de ser surreal, né? Eu acho surreal, foram falta criados, de educação. não foram? O não pensar no próximo, shopping, entender que autistas, existe alguém que espaço para precisa... autistas idosos tem aumentado, né? Os espaços têm. Então, o problema é da população mesmo. Tem né? muita Das vaga pessoas. PCD e cada vaga tem um sentido. É porque ali perto tem um prédio que é só fisioterapia e terapia ocupacional. Ali perto tem um shopping, os nossos meninos têm direito ao cinema. Peraí, gente, né? Ali perto tem algum centro médico. Isso é sempre, Larissa. Você encontra isso sempre, diariamente, sempre. pelo menos toda semana que você tira seu carro da garagem, leva o Theo e volta com o Theo. Não, todos os dias. O Theo faz 11 sessões de terapia por semana. Então, todos os dias você enfrenta essa situação. Todos os turnos da minha vida tem alguém invadindo. Aí eu paro atrás, fecho a pessoa para ela dar uma aprendida ali na lição, subo, faço 1 hora de sessão, começa volto. a furar o pneu dessa galera. Às vezes a pessoa tá lá bravinha. Eu comecei a esvaziar, me chama que eu ajudo. Bilhetinho não adianta. Bilhete eu prego bastante. A Mariana Rosa, que também é mãe de criança com deficiência, ela adora, ela tem uns adesivos, dá vontade, assim, ela prega. Não dá vontade de Não, os 4 pneus, falando assim, muita tchau, agora você fica aí com o seu probleminha. Essa semana eu fui convidada para ir a um café da manhã com o Papai Noel no shopping e a vaga PCD estava lá metade ocupada. Mas assim, impressionante ao redor do shopping, como era 8h30 da manhã, o café da manhã com o Papai Noel, tava tudo vazio. A pessoa pôs na vaga PCD e nenhuma identificação. Não, gente, estava cedo que não ia atrapalhar. Aí eu E fui, além bati, encolei, abri a rampa em cima da calçada, saí equilibrando e pus um bilhete lá. Vaga PCD, você não viu? Porque eu já tenho esses bilhetes prontos dentro do meu carro gigantesco com canetinha. Aí a pessoa com ódio foi lá, enfiou assim no meu negócio furando e fez assim no meu retrovisor. Sério? Pelo amor de Deus. Eu chamo a polícia. Ainda foi agressivo. Eu chamo a polícia com frequência, 190, chamo a guarda municipal, 156. Puxa e vou vida. pedindo, eu falo, vocês podem me ajudar? Palácio das Artes, para assistir a uma peça com ele,
dele, ali na descida da Augusto de Lima também, no Sesc Paládio, vocês não sabem que eu tenho que chegar 1h30. Por exemplo, porque senão serviço público, Uber, táxi, você não consegue... Táxi adaptado em Belo Horizonte, tem pouquíssimos. Então, não tem uma regulamentação e é preciso ter... Porque depois, no certo horário, eles não querem trabalhar mais. Domingo, sábado à tarde. Ou seja, você tem essa limitação ainda. Se você vai para um local, tipo Afonso Pena, Palácio das Artes, assistir um teatro com ele, você precisa ir no seu carro. Porque o risco de não ter ninguém para buscar é grande. E aí eu faço como? Um menino que já está com 21 quilos, enorme... eu vou sair carregando para entrar no Uber e vou sair com ele no colo? Eu consigo, mas não é justo com ele. Ele é um menino que quer respeito, ele quer sentar na cadeira dele. Outra coisa, eu sou uma mãe privilegiada, né, financeiramente. Então, eu posso ter um carro cuja adaptação custa R$35 mil. E a mãe periférica, como que ela faz? E a mãe da periferia, Ângela, outra, não tem calçada nessa cidade inteira. Tudo esburacado. Cada prédio, cada casa é responsável pela sua calçada. Roda, né? Então, eu vou de cadeira de rodas, a do SUS, a roda é fininha. Ela vira em qualquer brita. Em qualquer brita ela vira. Então, eu tive que comprar uma cadeira com amortecedor, com rodas largas. Porque eu consigo. E a mãe periférica? Porque essa cadeira custa o preço de um outro carro. Eu sempre penso, essas mães me matam. Isso então, assim, gente... Tira a paz de ficar pensando nas coisas que a gente passa. No dia a dia, esses desafios são escandalosos. Você chegar para comprar um bilhete para assistir a uma peça com ele, um cinema, alguma coisa, tem que falar tudo bem. São 2 meias. 2. Você tem que falar o óbvio, Sim, né? Sim, ele é meia porque ele é criança. E eu sou meia porque, pela lei, eu sou acompanhante de pessoa com deficiência. Eu vou ter que chamar meu superior. Nossa, então elas desconhecem. Ninguém conhece, não. É uma falta de educação completa. São desafios. É uma cadeia de falta de educação, não é só uma... Não, e de informação. É uma cadeia de falta de conhecimento, falta de educação, quando parte aí para o trânsito. Porque não passa adiante, né, desse exemplo. E de conhecimento, porque falta treinamento. Dia desses eu entrei num teatro ali na Rua da Bahia, dentro de um clube, para assistir a uma peça. Todas as cadeiras de pessoas com deficiência estavam ocupadas. Todas. Aí eu falei com a gerente, eu falei, e aí, o que você me sugere? Essas pessoas estavam vendo eu falar isso. Eu precisava sentar numa cadeira que tinha espaço azul do lado para eu encaixar a cadeira de rodas dele e a gente assistir juntos aqui. Mas essas são gostosas. Elas são na frente de todas. Elas têm um corredor livre para elas. As pessoas olhando assim para mim, ó, me achando um ET. Ninguém levantou, Flávia. Ninguém levantou. Não, mas se a gente tivesse vendo isso, então, a gente até falaria para as pessoas. Eu tô achando que esvaziar o pneuzinho dos carros tá pouco ainda. As pessoas sentadas dentro do teatro, na cadeira PCD exclusiva, porque ela é confortável, ela é mais larguinha. E aí eu ponho a cadeira de rodas do Theo aonde? Eu falo sempre com o pessoal do teatro. Bom, se vocês não querem tomar frente, não querem enfrentar, eu vou pôr lá na frente do palco. E tô sentando no lugar de alguém. Quando esse alguém chegar, você manda procurar quem tá lá na vaga PCD. E sento lá na cadeira na frente. Aí daqui a pouco eles começam a se movimentar. Meninas, vocês entendem que eu tenho essa voz, mas acontece que isso é desgastante. O Theo fica estressado, humilhado, se sentindo um peso. E ele percebe. E a gente não pode fazer isso com essas crianças. Vocês vivenciaram isso na gravidez, Ângela? Síndrome de Down, por exemplo? Porque o Theo, depois eu quero até que a Larissa explica qual que é a doença dele. Porque a gente falou, mas não falamos ainda qual que é a doença. Gravidez e pós-nascimento também, e pós-nascimento. Mas na gravidez você já ficou sabendo e teve preconceito da família, dos amigos? Você vivenciou algo assim ou não? Graças a Deus não. Mas tinha uma coisa que eu sentia das pessoas que eu me irritava, era o sentimento de pena. Muito. No seu caso também? Isso me deixava transtornada. O quê? Calma, nada como o tempo. Nada como o tempo. Quando o Theo nasceu, que eu pensei assim, eu tenho que fazer um planejamento, porque eu não vou ficar uma mulher que as pessoas têm que olhar para mim com sentimento de pena, como se eu fosse uma pessoa fraca, indefesa, e que fui castigada. Sim. O que eu fiz? Para eu mandar logo uma mensagem para a sociedade, pelo menos aquela sociedade próxima. O Theo tinha 1 aninho de idade, disse, mas que tudo quer desfilar na Sapucaí. Ele, quê? Quero. Tô bom, então vamos lá. Eu malhei, eu emagreci, eu me cuidei, eu entrava nas festas, parecia. Nunca tinha pensado assim de fazer. Eu entrava assim, ó, botando aquelas mães tudo assim, olha, ninguém vai olhar pra vocês. E se vocês estão olhando, vocês vão olhar pra mim com olhar de ódio, de inveja. Eu quero trabalhar a raiva de vocês, tá entendendo? E eu entrava, eu ia com roupa até
decotada, morri de fome 1 ano pra ficar respirando. Fica gostosa, vamos falar, gostosa. Furba, porque aí levantando. Por quê? Porque eu quis virar essa chave. Parece futilidade, mas não é. Porque trabalha com a autoestima. Com a autoestima. Lógico, você trabalhou essa autoestima. Já dei o exemplo pro Theo. O Theo, a autoestima. Você era influenciadora já nessa época ou não? Não era. Não era. Não era. E o Marco Túlio entrou com você? Não, ele entrou no carro separado porque eu queria sozinha. Você queria rainha da bateria? Queria sozinha. Você foi rainha da bateria, quase. Não, quem me dera. Então, foi uma chave que eu achei... Quem me dera não, né? É só, você sabe que os sonhos, quando a gente batalha... Opa, não, é muito sofrido, ó. Então, foi uma chave já que eu me prendi... Já passou fome uma vez, dá pra passar a segunda pra chegar a ser rainha da bateria, eu não vou me agarrar nessa coisa de mãe atípica, não. Eu vou voltar à mulher, eu vou mostrar a mulher e que esta mulher... tem um filho maravilhoso que só está dando bom exemplo, tem um outro filho deslumbrante, e ela só está dando exemplo de somos capazes de fazer o que a gente quiser, vou mudar minha vida. Mudei. A sua autoestima baixou? A sua autoestima baixou, foi lá embaixo? E quando você decidiu fazer, ir para Sapucaí, você trabalhou isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou sair? Um plano, era um plano que eu podia ter, que tinha que... Como eu vou sair desse buraco que estão me colocando? E você, Larissa, sentiu preconceito? Quando que foi mais forte? Esse olhar de pena e gente dizendo que vamos orar que resolve, vai para a igreja tal, procura o pastor tal que resolve. Eu sempre falava a mesma frase. Meu filho não precisa de nada, ele é isso... E ele tinha que ser exatamente como ele é. E exatamente meu. Larissa, ele nasceu normal, né? Explica qual que é a doença normal dele. A gente nem usa, tá? Não. Tipo, ele nasceu típico, né? Uma criança bebê típico. Você está aprendendo, mas é isso Você mesmo. sabe que o homem que mais sabe no mundo está no livro dos recordes e ele sabe 0,3% do conhecimento do mundo inteiro, né? Isso aí. Então, minha filha, tô no lucro. A gente não fala assim, essa criança é normal e essa... Não, é típica e atípica, ou sem sequela, com sequelas. Quem é normal, né? Quem é normal? Uma vida típica. Ele nasceu sem sequelas, ele nasceu sem nenhuma limitação. Isso eu acho impressionante, essa tua história. Eu acho assim, incrível. Ele começou a perder neurônios a partir do momento que ele começou a comer o que ele não podia. Meu menino não tem capacidade de metabolizar 2 quadradinhos que compõem a proteína. Pensa que a proteína é uma mangueira assim, transparente de Natal, cheia de luzinha. 2 luzinhas daquela ele não pode, que chama lisina e triptofano. E a mangueirona é a proteína. Então, são 2 aminoácidos dentro da proteína que ele não pode. Isso aí tá em tudo. Tá na batata, na pipoca, no feijão, no meu leite, em tudo. Na carninha, como é que você ia descobrir tudo. Isso? Só no teste do pezinho. O teste do pezinho, se tivesse me mostrado, a gente teria começado a Mas não aquele teste normal, o básico. Se o teste do pezinho fosse eficiente, o do SUS, o do postinho de saúde, que todo mundo faz, né? No começo ali da vida, todo mundo fura o teste do pezinho da criança. Aquele ele fez. Esse ele fez. Sim. Aí não detectou. Este é limitado. Só rastreia 6 doenças. Entre as 6 doenças não está a doença do Theo. Fui para casa achando que estava tudo bem. Que ninguém sabe disso, né? Pouquíssimas pessoas sabem. Depois da história dele ter estourado de uns 5 anos para cá, agora muita gente já sabe. Mas ainda assim é uma informação um pouco compartilhada, inclusive pelos médicos. Eu acho que tem muita falha. E é preciso dizer, olha, você consegue pagar na rede particular? Isso. É bom, complementa o do SUS. O do SUS mostra algumas doenças importantes. Complementa com mais essa é aquela. É duro tu furar o pé 2 vezes? Mas é o ideal gente, no momento. Ninguém lembra do furinho do pé, a gente não lembra. Mas aí da situação dessa. Agora, uma dúvida, por que já não se faz direto o outro e elimina esse de uma vez? Não. Já se sabe isso. Não. Todo mundo já sabe há muitos anos, mas é porque o governo brasileiro precisa de uma organização. Depois da história do Theo, quando eu entendi que o que tinha matado os neurônios dele foi o que ele comia, um dia eu perguntei para o médico, mas que hora que esse menino começou a perder o neurônio? A gente só foi descobrir a doença com 1 ano e 10 meses, ninguém sabia o que era. Todo mundo achava que ele tinha perdido oxigênio. Quais os principais sintomas? Ele ficava molinho, ele não sustentava o pescoço, ele não segurava um objeto, ele nunca chupou o pé. Chupar pé é ótimo sinal neurológico, ele nunca fez nada disso. E eu falei, esse menino está com um atraso do desenvolvimento. A médica e a fisioterapeuta falavam, olha, ele não está cumprindo os marcos do desenvolvimento. Existe hora para rolar, existe hora para sentar, para trocar um objeto de mão. E esse papo de cada um tem seu tempo é uma balela. Só se perde tempo e tempo é cérebro. Então, o menino tem que cumprir ali os marcos do desenvolvimento. O Theo não estava cumprindo, ele não dava sinal nenhum de que ele ia sentar, de que ele ia rolar, nada. Então, a gente começou a investigar o que poderia ser. Todo mundo achava pela ressonância, foi um erro coletivo e geral, que ele tinha perdido o neurônio
no parto ou perto do parto. Voltei na obstetra, que é uma grande amiga, mãe de uma amicíssima, e ela disse, olha, você volte lá e diga que não teve absolutamente nada fora do padrão. A Apgard, que anota ao nascer 9/10, foi um parto cesariana, não foi vaginal, não teve sofrimento. Não é isso, é uma coisa diferente. E eu falava isso para os médicos, mas eles não me ouviam, porque a arrogância é muito grande, né? Eles não ouviam e repetiam, foi falta de ar, foi falta de ar, foi falta de ar. Eu falava, não foi, não foi, não foi. E fui atrás muito. Quando eu cheguei no Sara Kubitschek, eles falaram, é uma doença diferente, é um erro inato do metabolismo, que é isso, a falta de capacidade de metabolizar o que você come. No caso dele, lisina e triptofano, que é mais forte dentro da carne, do feijão e tudo. E aí eu falei assim, doutor, então que hora que esse menino começou a perder neurônio? A resposta foi essa, no primeiro gole no seu peito. Isso foi... Isso você sentiu... porque se sai o teste do pezinho ali no comecinho da vida... Tira o peito, né? Os resultados saem ali. Quando o resultado te mostra que a criança tem uma doença rara, no teste do pezinho, que ali com 10, 12, 15 dias vem o resultado, já vem uma equipe de nutrição em cima, no caso dessas doenças que são ligadas à comida, e elas adaptam. Eu poderia ter amamentado, só que uma quantidade certinha. Eu poderia ter dado as papinhas com ovo, carne e feijão? Sim, só que tudo certo. Ele tem uma cota de proteína. E se tivesse esse equilíbrio, ele não teria chegado no estado que chegou? Não, ele não teria sequela. Não teria sequela nenhuma. A chance de não ter sequela é acima de 90%. Uma vez eu estava nos Estados Unidos... Inclusive, por causa disso, você virou embaixadora, né? Eu entrei na luta. Quando eu entendi que são tantos TEUs, um bebê a cada 2.500 todo ano no Brasil vai ter o destino do meu TEU por falta de diagnóstico na hora certa, eu falei, então, nós temos que mudar esse teste do pezinho, o que está acontecendo? Aí vem a sua pergunta. O do SUS só rastreia 6 doenças, porque o SUS só está preparado na alegação deles para, por enquanto, rastrear 6 e dar o tratamento para 6. Eu falei, não é possível. Países mais pobres que o nosso têm teste do pezinho melhor. Se a gente vai para a França, para os Estados Unidos, para a Alemanha, a economia já está mostrada, porque um TEU custa caríssimo para o Estado brasileiro. Sim, seria muito mais econômico ele investir no teste do pezinho e evitar isso. Quando descobre lá em cima, é outra vida. Falando aí dessa questão do investimento com as crianças, né? Nessas situações. Provavelmente, a alimentação dele também é especial. Não, mas só tem uma limitação de proteína por dia. Quantidade. Ele pode hoje comer mais ou menos 20 gramas de proteína por dia. Ele não come de tudo. Come de tudo. 35 gramas de arroz. Pode comer de tudo, mas tudo pesadinho. Tem 1 grama de proteína. 30 gramas de feijão tem 1 grama de proteína. Mas de medicamento, essa tem questão. Vários, e tem um leite que custa R$2.500 a lata e dura 15 dias. Pensa bem. E eu consegui na justiça e oriento e consigo mostrar para as mães os caminhos da Defensoria Pública que conseguem essa fórmula, né, pelo governo brasileiro ou pela prefeitura ou pelo Estado. É tão fácil a solução. No caso do seu TEU, a síndrome de Down tem alguma limitação? Não. Com a comida ou eles podem comer de tudo? Não, aí depende porque eles têm muita tendência a ser diabéticos, né? Mas o TEU sempre teve uma... O TEU tem saúde normal. Controlada, né? Alimentação. Tipo, há muita tendência também à cardiopatia, coisa que o TEU teve, mas curou já com a cirurgia, que poderia não ter curado, poderia ter que fazer outra, mas a dele foi ok. Então, tem vários... E foi a cirurgia que você comentou aqui, que você arriscou lá atrás, que eu arrisquei lá atrás o estímulo antes. Para ele não perder porque a hipotonia, tem muita hipotonia muscular, então por isso a importância da fisioterapia o quanto antes. E o TEU faz exercício físico, né? Vários, não, como né? ele é muito estimulado, a fisioterapia já teve alta. Mas ele joga tênis super bem, ele joga futebol super bem, basquete super bem. Né? Mas tudo por conta dos estímulos já lá de trás, é a colheita que a gente vai tendo aqui na frente. Se for, eles são bem mais lentos, não é o caso do TEU, porque eu sempre foquei na... A expectativa de vida deles é menor? É menor que a nossa, mas já aumentou muito do que era. Qual que é hoje? Eu não tenho ideia, não, mas antes era tipo 60. Hoje já deve estar em torno de 70 anos. Então é. E no caso teve época que foi 30, né? Teve época que foi 30. Qual que é o nome da doença? Aciduria glutárica tipo 1. O apelido é GA1. Mas assim, mas o importante é saber que é um erro metabólico. São essas doenças, são um grupo de doenças de erro metabólico. O TEU, ele...
Que coisa, né? Ele uma coisa tão simples de resolver. Fono, teórico, já sabe o caminho. Teste do pezinho. Já sabe, né? Mas sabe aí eu não deixei passar, né, Lu? Eu falei, não, nós vamos resolver esse teste do pezinho. Não é pelo meu TEL, não. Meu TEL já tá numa cadeira de rodas. É pelos TELs que virão um bebê a cada 2.500 todo ano. Não é que é um bebê a cada 2.500 com a doença do TEL. É quando você ajunta as doenças menos raras, as 30 menos raras que o teste do pezinho tem capacidade de rastrear, são essas que geram um bebê a cada 2.500 todo ano no Brasil. Mas em que pé que está o projeto hoje? Então, aí eu fui a Brasília 68 vezes, vi que não ia caminhar mesmo, então me juntei a um instituto que chama Vidas Raras e a gente começou um projeto de lei de iniciativa popular. Eu precisava de 1 milhão de assinaturas. Ângela me ajudou muito no começo, ela divulgou a campanha. Fátima Bernardes me chamou, Cid Moreira entrou, Angélica, Hulk, todo mundo foi. E a gente fez o TEDx, eu matei os neurônios do meu filho. O meu TEDx teve 1 milhão de visualizações em 24 horas. E isso trouxe muita assinatura. Depois a Globo me deu um documentário que chama Uma Gota de Esperança no Globoplay. E isso também ajudou bastante a conseguir assinaturas. Fez um barulho, Brasília que estava calminha, morninha, fingindo que não era com ela. Um deputado federal do Mato Grosso do Sul, não foi ninguém de Minas Gerais, mesmo sabendo todos eles a história do TEL, que é de Belo Horizonte. Descaso, né, gente? Foi um lá do Mato Grosso do Sul que falou, vem cá, vamos colocar no papel quais são as doenças que precisam ser rastreadas. Aí eu me juntei. Virou lei? Já está sancionada, regulamentada, 14.154. Mas não está efetivada. Ela é chamada em Brasília de Lei do TEL, é muito fofo. Que parabéns. Mas agora, assim, na prática... O que falta? Não está no posto de saúde. A gente já tinha que ter tido, entre as 5 etapas de ampliação, de inclusão de novas doenças, já era para estar na terceira. Não começou nem na primeira ainda. Está super atrasado. Eu fiz uma matéria para o Jornal Nacional recentemente cobrando. E a ministra da Saúde respondeu o seguinte, que é preciso organizar a rede. Vão descobrir muitos TELs, não vão? Para onde que nós vamos mandar esses meninos? Onde que nós vamos tratar esses meninos? Ela precisa ter, Brasil afora, alguns pontos de núcleos de doença rara. Não é só nutricionista, não resolve? Geneticista, neuropediatra, fisioterapeuta. Porque é só questão de controlar a proteína. Né? Não, mas precisa de geneticista, neuropediatra, pediatra especializado. É uma equipe multi. E a questão da escola, como que é o desafio de vocês com essas crianças, esses filhos na educação? Eu tenho vontade até de dormir quando alguém me pergunta, porque eu sofro tanto. Eu imagino que sim, porque eu sofri muito, mas eu penso... Nossa, a educação do TEL, si, Ângela, né, o seu TEL, como é complicado. que é? Ele estuda em escola especial ou Não, escola normal, escola típica, né? Regular, né? Ele estudava em uma, desde 2 anos e meio de idade. Passada a pandemia, ele voltou para essa escola, né? Seguiu, porque parou 2 anos, voltou depois. Quando ele voltou, a escola tinha sido vendida para outras redes. Então, ela tinha mudado muito o sistema educacional. E ele foi extremamente ignorado. E começou, não quero mais ir, nunca tinha chorado para ir para a escola. Sempre foi um menininho 100% social. O Theo ama também ir. Pois é, e aí o meu Theo começou, não quero, não, e aflito, mas assim, que irresponsabilidade. Ele fazia teatro, ele fazia tantas coisas extras, não quis fazer. Ele gosta de música, igual seu marido? Ele gosta de bateria, ama. Legal, né? E ele gosta de assistir os shows do Marco Túlio? Não, show não, porque o som é muito alto, ele tem um pouco de aflição de barulho. Que ele carrega um autista, mas bem levinho, e que é barulho e repetição. Para ele é prazeroso repetir. Tanto é o escritório lá que ele repete camiseta e folha. Eu cedo como brinde de tudo que ele fez. Então, ele completou a agenda, então agora pode ir para o escritório, porque daí ele entra no mundo dele e é muito prazeroso. Mas aí você estava contando... Mas é da escola. Da escola, peraí, deixa eu terminar. Aí na escola, um dia, pós-pandemia, eu deixei ele, esqueci o negócio, voltei para a escola. Já tinha 30 minutos que eu tinha deixado ele. Quando eu entro na sala, que eu fui buscar um negócio na sala de aula, ele estava a 30 minutos, deve ser, paradinho no meio da sala, todo mundo, o professor entregando os livros de inglês por cima da cabeça dele. Ou seja, ele está sendo extremamente ignorado. Totalmente. Eu deixei ele viver aquilo, fui para casa chorando, não comentei com ninguém, nem com o Marco Túlio eu tive coragem de comentar.
tanto que aquilo me matou. Dói, né, Ângela? Mas aí eu pensei... Você contando tá doendo em mim só. Mas aí eu pensei, eu vou educar... Gente. Eu vou educar pedagogicamente o Theo. Não, mas eu tô aqui. Mas eu deixei ele, deixei ele mais uns 2 meses de propósito, que eu vou educá-lo pedagogicamente. Ele não está sendo maltratado, ele está sendo ignorado. Mas ele vai aprender quem dá amor para ele e quem ignora ele. Enquanto isso, eu vou procurar uma outra escola. Eu precisava de um tempo, mas eu guardei isso para mim, senão pensa e vocês acham que ele isso é um está problema sendo do Brasil, que não educado tem cultura, pedagogicamente pela vida. Ali é um lugar seguro. Que teoricamente é um lugar seguro, né? E aí ele foi ignorado. Quando eu achei outra escola, que ele ama hoje em dia, a forma como ele lida, quando alguém dá carinho pra ele, quando ele não dá carinho, ele já sabe direitinho. Então ele nem rende assunto. Identificar. Porque aí ele aprendeu. Então ele não fica tratando todo mundo bem, não. Ele trata bem, mas quando ele recebe aquele carinho, quando ele não recebe, ele tem essa noção. Né? Ele aprendeu. Então eu usei, eu vou ter que usar isso para alguma coisa construtiva para ele, já que eu não tenho. Enquanto ele aprende ali, eu corro aqui e fiquei calada. Só fui falar pro Magno depois, porque senão ele ia querer que eu tirasse imediatamente. Eu assim, não. Mas eu sofria. Nossa, você foi muito sábia, esperou no tempo certo. Ô Larissa, você falou aí que até até durmo. Escola típica. Assim, ó, o Theo foi muito feliz no começo. Ele vai pra escola? Desde sempre. Na UMEI, quando ele era pequenininho, ele foi felicíssimo. A UMEI em Belo Horizonte, a prefeitura, essas escolinhas são super inclusivas, super legais. São projetos premiados. E são escolas públicas? É o meia da prefeitura. São só que tem um limite, né? Até 6, 7 anos. E no finalzinho veio a pandemia. Daí ele não pôde, na volta, quando acabou a pandemia, ir para a escolinha de novo para o MEI, porque já não tinha mais idade. Aí eu falei, pronto, para onde que eu vou com esse menino? Passei por 2 ou 3 bem famosas em Belo Horizonte. Eu vi claramente que elas não queriam o Theo. E a gente sabe quando eles não querem, né? Você vai mandar alguém para acompanhar? Eu não sei se eu tenho estrutura para tanta demanda. Elas não querem. A verdade é que as escolas particulares, rarissimamente, elas têm, de fato, projeto de inclusão. De acompanhante? Deveria, interno. é o que a lei exige. Mas então, aí elas fazem a pergunta, você vai mandar sua cuidadora? Na prática não tem. Elas não querem ter esse custo. Escada pra caramba. Elas não querem ter esse custo, porque elas só têm se tem alguém que precise. Dentro da sala de aula, cada 12, eu acho, se tem um atípico, a escola tem que oferecer. Eu sei que toda só que ela escola tenta particular tivesse. Deveria, mas eles não querem esse custo. Então eu caí numa conclusão terrível, que eu sei que eu deveria, ainda mais como pessoa pública, lutar pela educação inclusiva e ser mais uma bandeira na minha vida, junto com a Mariana Rosa e as outras, mas eu não dou conta de mais esta batalha. A gente tem que escolher algumas guerras na vida. E a minha missão é o teste do pezinho. Eu não vou dar conta da luta da questão inclusiva. Então, o que eu fiz? Eu achei aconchego, coração aberto, numa escola particular só para criança com deficiência. Não é o certo? Eu sei que não. Eu sei que o bom, ele está convivendo com crianças típicas. Eu sei que o certo, o justo com ele, e o justo até para a sociedade. Porque os filhos de vocês, quando convivem com os nossos, aprendem muito. Aprendem sobre esperar, sobre paciência, sobre inclusão, sobre o outro, né? Sobre dificuldades, sobre novas visões, sobre um novo ponto de vista, então, sobre o exercer a dedicação diária de uma dificuldade estar ali naquela positividade. Até de valorização, que põe né? todos juntos é boa para todo mundo, para a sociedade. Isso. Mas como eu não acredito acha que falta ainda... políticas públicas e apoio do governo? De tudo. Gente, falta educação primária, falta educação para não das pessoas. Não colocar um carro. Imagina políticas públicas. Então, ele estuda num colégio para crianças com deficiência, 4, 5 menininhos só na sala, tem atenção total, está alfabetizado, sabe ler tudo, sabe escrever tudo. Te traz paz. Não tem que ficar a cada dia lutando. A mente dele é normal? Feita sem nenhum tipo de limitação. Essa doença não é uma doença como é a paralisia cerebral. Não mata neurônios. Mas ele motora, Ele fala? Não, ele não. É só o motor. Não fala. Neurônio motor. Mas é mais motora do que... Né? Não é cognitiva. Não é uma doença cognitiva. Como é que ele se expressa com você? Tudo, ele faz até fofoca. Esses dias, meu mais velho estava fumando um cigarrinho eletrônico, foi ele que me contou. Eu falei, essa casa está com um cheiro diferente. Mas como? Aí ele tem dias. Aí ele fala, A pra água, pode ser não ou João.
Eu falei, você tá sentindo? Eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui. O João trouxe uma namorada com um cheiro diferente, um perfume aqui. Ele, Olha. Falei, o quê? Té, o que tá acontecendo? Olha. Devagarinho, levantou a mão com toda dificuldade, fez assim, ó. Gente do céu! O Theo dá conta de toda a casa também, né? Os aí as funcionárias queriam ir embora. Não quis falar comigo, não. Quis fazendo escondidinho pra depois me falar mais em cima. Chega a ser engraçado, né, gente? Aí eu falei assim, a Gi tá diferente, né? A gente gosta tanto dela, mas ela tá diferente. Você tem jogou uns dias. verde, Ele, né? Aí eu olhava pra janela e fazia assim. Eu falava, o que é? O quê? Quer ir embora? Vai embora. Ele, É isso. Aí eu falei, pra onde, meu filho? Ele fez assim, ó, até eu entender que era pegar um avião e me mostrou no globo terrestre, Inglaterra. Ai, arrepiei inteira. Eu falei, Gi, você vai mudar pra Londres? Ô, Larissa, então ela contou tecnologia na frente dele pra moça que cuida do prédio. Escuta tudo, dedura tudo. Me dá notícia de tudo. Gente, essa daí foi demais. E questão de tecnologia para isso? Então, porque a gente estamos aí falando de... Estamos vivendo no mundo da IA. Mas... será que não existe uma tecnologia que, às vezes, ou está em desenvolvimento, você que pesquisa aí, que colocaria, por exemplo, no cérebro dele e reproduzisse, assim, o que ele está pensando? Tem duas coisas. A gente trouxe dos Estados Unidos um aparelhinho que instala-se no computador e com o olho ele escreve o que ele quer. Já está escrevendo muito bem. Então isso aí você já tem em casa. Já tenho. Uma fábula, né? O SUS deveria incorporar para todos esses tipos de criança, mas, como sempre, eu tive que fazer tudo no particular e fui me virando. Não tem essa acessibilidade para as outras mães que não são, né, favorecidas. E a outra coisa que eu vou agora fazer uma cirurgia nele, a gente vai colocar um chip dentro da cabecinha dele, que é um chip de neuroestimulação no lugar onde o neurônio está morto, para meio substituir os neurônios que morreram. Não é uma perfeição, ninguém está esperando que ele vai sair andando, falando, não. Mas o médico acredita, e pelos experimentos, pelas cirurgias que já foram feitas, eles conseguem segurar no lápis com um pouco mais de coordenação. Então, para ele, que é um menino que tem a inteligência preservada e grande desejo de se expressar, é uma tecnologia muito recomendada, sabe? A gente vai fazer no ano que vem essa cirurgia em São Paulo. Uma curiosidade para as duas. Você der um livro para ele, como esse aqui, Vidas 15 Histórias Reais, ele pega e lê? Ele não lê, mas ele me pede para ler e quer entender tudo e me pede para voltar quando ele não entende uma parte. E o Theo? O seu Theo, Ângela? Não, o Theo, ele lê só caixa alta. O meu que também, as provas caixa dele alta. são adaptadas para caixa alta. E ele lê, mas ele lê bem devagar. Mas o que é mais importante no Theo, eu acho que no desenvolvimento das crianças, é a gente ver que eles estão, a expertise, que estão ligados, de fazer uma pergunta e virar e responder, agilidade, sabe? Então, não é só o ler e escrever, mas o fato de entender o contexto, o meio social e saber se virar naquele momento. E o Theo, ele é muito imediatista. Eu pergunto, ele já, gente, já dá a respostinha, já vai. Dos Theos de vocês. O que assim, trouxe de diferença, de mudança, de valores para a vida de vocês? Eu sou outra por causa do Theo. Eu falo que é claro que tem um luto imenso, né, Lu, no começo. Não é o filho que a gente sonhou. É outro, né? Trocar a caixinha. Então, é uma vida que você tem que adaptar. É um sonho de mãe que você tem que adaptar. São os olhares que você tem que driblar. É tudo isso. É uma luta muito grande. Não tem romantismo em vida de criança com deficiência, de família com deficiência. Tem nada de... Todo mundo fala, é guerreira. Mas é uma guerreira cansada pra caramba. É mais eu tô querendo calçada arrumada. Em vez de me aplaudirem da janela, arruma sua calçada pra mim. É isso que eu tô querendo. Em vez de, sabe, escola que não... os nossos Theos também, quando os filhos de vocês tiverem dificuldade com geografia, história e química, eles não vão querer vocês também, não. Entende? Então, assim... Você se sentiu mais guerreira, mais forte? Eu me senti mais, no começo, arrasada. Eu fiquei na beira de um quarto escuro, tomei remédio, adoro contar isso. Não, eu consegui não cair no quarto escuro, mas eu fiquei naquela beirada ali. E eu fui para um psiquiatra maravilhoso e falou, agora você precisa e a ciência está aí para isso. Acabar com o seu preconceito agora e você vai tomar. Você precisa. E foi ótimo. Por 3 anos, eu dei conta daquilo. Eu consegui potencializar essa luta também para o teste do pezinho. Eu consegui olhar para ele e entender que aquele menino tinha um sentido na minha vida. Eu entendi sentidos, eu entendi propósitos e outra.
Hoje, eu tenho certeza plena e absoluta que esse menino tinha que ser meu exatamente do jeito que ele é. Ele melhorou em mim o quê? A paciência. Eu que sempre fui corrida, desesperada, que tudo é para ontem, parará. Eu tive um menino que nunca andou. O esperar do rolar foi um esperar eterno, porque ele nunca rolou. Eu aprendi a lidar com o tempo, com a minha ansiedade. Ele me deu muitos presentes nessa vida. E outra, eu era cheia de certezas. Hoje eu paro e penso antes de dar uma opinião e falo, será? Vamos ouvir? A minha escuta mudou, porque até para ele conseguir me falar uma frase que ele quer, enquanto você me fala uma frase em 12 segundos, ele demora 1 minuto e 22. Então, a minha escuta hoje é outra. É impressionante. E você, Ângela, quais os valores, né? Mesma coisa que a Flávia. Só desculpa. A Larissa. É porque é emocionante o que ela falou. Não tem jeito de não mudar. Porque é algo inesperado. Eu vivi o luto e eu acho o luto maravilhoso. Quando vem alguma mãe me pedir ajuda, assim, vai para casa, vive teu luto, que tu ainda não está pronta para me ouvir. Esse luto durou Vamos esperar pelo menos uns 40 dias. Porque para o meu cálculo, vira em torno de 30 a 40 dias. Vive, porque tu não está pronta para ouvir, tu não está pronta para ver, tu não está pronta para abrir o que você recebeu. Então, vive. Tenha a raiva, pergunte por quê, para quê, sinta-se péssima, tenha vergonha, xinga Deus, xinga quem você quiser, não tem jeito de não, e não ignore isso, porque é aí que vai ver toda a sua força. Depois que passa esse processo, a gente enxuga a lágrima, a gente dá uma ajeitada no corpo, quer saber de uma coisa? É meu, me dá aqui que eu vou abrir, me pertence, me dá esse cachê que eu vou abrir. Chorei horrores, fiquei péssima, eu não tive ajuda do meu marido, eu fiquei sozinha, plena. Tive a ajuda do meu filho mais velho, o João Marcos, tinha 6 anos na época. Ele enxugava minhas lágrimas, ele beijava a sola do meu pé quando chegava da escola, porque eu passei... Você achou que seu casamento fosse terminar? O meu casamento, a princípio, era para ter terminado. Eu falei, porque o Marcos ele falou, se essa criança nascer, o nosso casamento vai acabar. Eu falei, então já acabou. Tá tudo certo. Nossa. O meu filho vai nascer. Para mim já tá acabado. Não precisa olhar pra minha cara, não. De cada 10 pais de criança com deficiência, é índice do IBGE. 8,2 vão embora. Isso. Gente, é muito alto. 8,2. A mulher é muito... É dolorido demais. As mães são então, tu enfrenta aquele luto, a solidão, e a gente tem que achar força. Mas, como dizem, né? No fundo do poço tem mola. Quando a gente chega no fundo do poço, pensa assim, não, calma lá. Eu tenho que começar por onde? Agora eu preciso de ajudar o meu filho. E depois, com o tempo, depois que ele fez 7 anos, foi aí que eu falei, não, agora eu vou ajudar as outras, porque agora eu tenho condições. Sim. Porque antes eu não tinha condição de ajudar, mas eu tinha condição de ajudar, eu foquei ali. E é um aprendizado porque nos mostra outras vidas, nos mostra outros olhares que são enriquecedores, que é a coisa que eu mais amo, é isso. É poder hoje ter uma capacidade melhor de me colocar no lugar da outra pessoa. Seja ele quem estiver, porque antes eu também era muito... imagina que bobagem, que pessoa ridícula, eu também era cheia de opinião. Hoje em dia eu não carrego opinião nenhuma, eu fico parada olhando e eu vejo pessoas cheias de opiniões e o pessoal grita e o pessoal isso assim, mas vocês já pararam para pensar em tal coisa? Para analisar esse cenário, para já entendeu que isso poderia... Você está reclamando disso, mas poderia ter sido bem pior. E a vida da pessoa, em vez de tu agradecer, eu carrego muita... Tudo de errado que acontece, hoje em dia eu agradeço, que eu penso, poderia ser pior. Então eu vou agradecer, que seja lá qual for o problema. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sei que nosso tempo está terminando, eu acho que a gente ficaria aqui umas 3 horas com vocês ou mais. Nós vamos até ceder um pouquinho do outro programa para elas, para a gente terminar. Vou ceder, porque eu tenho certeza que está prendendo a atenção a minha, principalmente. Aprendizado, né? Para todo mundo que está ouvindo vocês. Acho que a gente está fechando com chave de ouro, né? Essa entrevista. E a questão de conciliar, principalmente você, Larissa, repórter da Rede Globo, né? Não é fácil, a gente é jornalista também, aqui eu e a Lu, lidar com o jornalismo, com o dia a dia. Eu já passei por televisão também, eu sei o tanto que é a luta de um repórter em televisão, e a gente ser repórter, ser produtor. A principal característica da vida de repórter é não ter horário, né? Um dia você está às 5 da manhã, um dia você está às 7, um dia você está meio-dia, você consegue viajar amanhã, é sempre muito intenso. Mas quando o Theo chegou para mim, eu tive no meu caminho... Você tem suporte do marido?
marido também? Eu sou separada já há muitos anos, desde que o Theo é pequenininho. Eu tive uma liderança dentro da Globo muito positiva, que me chamou e falou, o que nós podemos fazer por você para você continuar sendo a nossa repórter que você sempre foi. Cheia de energia, alegria, sempre sugerindo as pautas. A gente quer você desse jeito. E a Globo sempre me deu uma mão muito forte nisso. Eles só trocam o meu horário se eu conseguir. Eles me dão o privilégio de um horário quase fixo, ou 7 às 14 ou 13 às 20. Ou seja, para eu montar, conseguir conciliar alguns turnos as terapias. Incrível, né? Então, quando dá domingo, eu também desenvolvi uma organização enorme, que eu nunca tive, sempre foi bagunceirérrima, depois da chegada do Theo. Eu abro a agenda domingo e já ligo. Lu, você consegue a reunião terça ou quarta à tarde? Tarará, porque eu tenho uma previsão aqui que eu acho que eu vou conseguir. Pode ser que mude, pode. Mas, de uma maneira geral, a Globo me dá uma organização, assim, uma previsão que nenhum repórter tem. Porque é inerente à profissão, mas comigo tem essa mão estendida. Outra mão estendida, eu quase não tenho praticamente. É a rede de apoio, né? Então, você teve uma certa rede de apoio fundamental. Daqui, porque você contou lá no começo do programa. Não, minha mãe morreu, eu era pequena, meu pai mora em fazenda. Do interior. Meu pai mora em fazenda. Você nasceu aqui, Larissa? Minha irmã mora minha irmã mora no Alasca. Nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Pra quem estiver nos assistindo. Minha irmã mora no Alasca. É a rede de apoio aí, tá? Eu tenho a rede de apoio zero. Eu tenho o Léo hoje, que é meu marido. A Globo te abraçou. A Globo é uma mão estendida para eu não desistir da profissão, que eu não queria desistir. Eu queria ser o que eu faço, exatamente o que eu faço. Você separou do marido também no começo. Então, a vida toda. Você tem apoio financeiro? Sim, não, é tudo acertado na justiça, e o pai do Theo, ele leva e busca o Theo em terapias 2 turnos por semana e fica com ele um fim de semana por mês. Como o Marco Túlio, ele entendeu também ou não entendeu? Não, para ele foi um baque muito forte também e custou também absorver, como eu custei, mas ele ama o filho, ele sempre fala, o meu filho é um filho adorável, ele está sempre muito envolvido e ele, dentro do papel de pai separado, ele cumpre o que é previsto e esperado para um pai separado. E o Léo, meu marido, é um pai, de novo, para o Theo e um super marido para mim, que é sempre a mesma frase que eu escuto. Deixa que eu resolvo. Um presente, O que eu posso fazer? Léo, seu primo aí de tabela. Meu primo de tabela. É isso. O que eu posso fazer? Então, você casou de novo e o Léo tem filhos? O Léo tem a Ana, de 23. Mas o que eu quero dizer é só que... Porque quando eu disse a estatística de que cada 10 pais, 8,2 foi embora, o pai do Theo não foi embora por causa disso. É bom deixar claro. Eu ia perguntar. Eu vou até não. Porque o casamento ia acabar de toda forma, independentemente do Theo ter vindo ou não, dele ser criança típica ou atípica. O meu casamento foi por outras questões, não foi por causa do Theo. É claro que uma criança atípica, quando chega, já é um peso maior, uma desestabilizada maior na vida de um casal, que uma criança típica que também desestabiliza. E você, Ângela? Não foi por isso. Como é que é essa questão também de administrar a sua vida, né, profissional, influenciadora? Você não tem família aqui, que você é do Sul, né? Eu sou do Sul. Eu já escutei a palestra do Marco Túlio. Mas eu tenho a Nani, né, que é a segunda mãe dos meninos, qualquer sabe a primeira. Quem que é a Nani? A Nani é que sua ajudante. Ela tirou o João Marcos do hospital. Nossa. E aí ela abraçou o Theo. Ela veio quando você não, eu conheci ela aqui. Ah, tá, ela é mineira. Ela abraçou o Theo. Tá 20 anos e meio. Ela mora então, na sua se não casa, fosse a Nani, eu não teria, acho que, nem casamento mais, porque é uma coisa que tem essa... A gente conhece, você viaja com seu marido, né? Eu viajo sozinha, eu viajo com meu marido, eu tenho os trabalhos, tenho as gravações, algumas coisas para fazer também, e eu ter essa disponibilidade de horário, para mim, ela que me dá esse conforto. Que eu vou e volto. Eu só tenho ajudante enquanto eu tô na TV. Enquanto eu não tô na TV, eu não tenho. Hoje eu tô aqui com vocês porque é dia da terapia do Theo com o pai. Então eu sei que eu tenho 3 horas dele fora com o pai, que eu já dei ele pro pai prontinho de manhã, já passei na escola, deixei a mochila completa pra escola toda com o almoço. Eu pus dentro da geladeira pra ter certeza que está no lugar certo. E daqui eu já vou pra Globo. Não, pelo amor de Deus, olha isso. Eu não tenho condição financeira de ter 2. Eu tenho uma enquanto ele tá na escola. Então hoje eu vou ficar de 13 às 20. Ela vai chegar na escola meio-dia e meia, vai dar o almoço, trocar a fraldinha e dar um banho se precisar, porque ele está vindo das terapias. Talvez ele esteja suadinho. Aí ela vai voltar às 17 para pegar. Olha, então, se ela entrou meio-dia, às 20 ela tem que sair. E eu saio da Globo mais ou menos às 20. Eu vou.
Para não fazer hora extra e não sobrecarregar ela também. Então, eu tenho sempre alguém enquanto eu tô na TV. Fora disso, sou eu que cuido mesmo. Agora, é claro, eu tenho uma capacidade de desenvolver afetos razoável. Então, assim, minhas ex-funcionárias todas adoram Theo, me adoram e todas falam a mesma frase. Se você precisar, vocês acham que vocês tiram tanta força? Aí eu ia perguntar até junto da espiritualidade, ela interferiu de alguma forma para vocês? Ela não interferiu, não, mas para mim ela começou a existir. Que ótimo. Entendeu? Ela não foi algo, não, eu que vou cuidar, eu que vou aprender, eu que vou me virar. Mas, com o andar da carruagem, eu comecei a sentir assim, mas a minha energia, ela tá fluindo mais, tá melhor, eu já tô acreditando mais, que eu falo assim, o universo. Eu vou mandar pro universo que ele me responde. Eu falo, vou me dar pro universo. E é verdade, gente, muito verdade isso, porque muitas coisas eu falo assim. Oração, gente. Eu vou mandar, agora, às vezes, eu acordo de madrugada, eu tô rezando. Eu acordo, gente, eu tava rezando. Será que eu tava rezando dormindo? Será que eu acordei pra rezar? O que foi? E converso muito com os santinhos, com o meu anjo, que eu chamo meu anjo de anja. Não, tem anja, né? Porque é tão complicado, pelo amor de Deus. Você tem que ser anja. Um anjo não tem essa atenção toda. Só nós, mulheres, que temos. Para incorporar isso tudo. Ótimo, amei isso, adorei. Eu perdi a fé completamente quando o Theo veio como ele veio, com essa história. Perdi completamente. Eu passava as madrugadas na janela quando a casa dormia. E eu ficava ali ódio, né? só no ódio, falando, eu sei que você não existe, se existe, me esqueceu, mas eu só tinha um pedido, eu quero uma resposta. Porque não ter um diagnóstico de um filho, gente, é igual filho desaparecido. Você passa a vida olhando para a porta, querendo uma resposta, por pior que ela seja. É desesperador não ter diagnóstico. E a luta do povo de doença rara é isso. A média para ter um diagnóstico é de 7 a 8 anos no Brasil. E não sabe o que fazer, né? Não tipo, sabe eu não sei por onde começar, o que eu posso fazer. Eu estava matando os neurônios do meu filho todos os dias. Sem saber. Uma direção. Porque eu não tinha um diagnóstico. Então eu perdi a fé completamente. Depois que as coisas foram se encaixando e a vida foi voltando, eu voltei a fazer unha, eu voltei a ter um amor, eu voltei a gostar de mim, parei de ficar no quarto escuro. O que é importante, esse reencontro feminino. Pois que a coisa encontrou autoestima, né? Também para fortalecer a gente. Também fui recuperando a minha fé e hoje eu tenho certeza que já estava tudo combinado entre nós. Ai, gente, ele tinha que ver para mim, né? E Deus está com a mão aí no meio disso. Eu sei, também, tem alguma coisa que a gente tinha que viver exatamente o que a gente vive. Larissa e Ângela, eu tô sem palavras para terminar esse programa. Como se diz, estamos me sentindo pé de alface aqui. Lu, você nunca me viu aqui com vontade de chorar. Hoje aqui de maternidade. De alface. É isso, gente. Então, vamos levantar e abraçar vocês duas. Mas nós vamos abraçar demais. A gente gosta de abraço. Sabe, eu sou muito racional, né, Lu? Eu sou muito racional. Eu nunca, no programa aqui, a Lu chora, levanta, que ela é mais emotiva, abraça no meio. Mas é que a Lu também já sabia a história do Theo com mais detalhes antes. Aí ela já emocionou que tinha que emocionar. Eu quero contar só a última coisa, se der tempo. A conquista que o Theo trouxe para essa sociedade. Eu sei que a lei do pezinho ainda está só no papel, mas nós vamos resolver. Nós vamos colocar no posto de papel, calma, já agora, em Minas, como o Theo é daqui, eu tive mais trânsito, né, com a UFMG, com o governo do estado, e a gente conseguiu dar uma ampliada no teste do pezinho em Minas. Em Minas passou de 6 para 15 doenças. Quero falar para vocês o que a gente já tem de resultado. Em 1 ano e meio, descobrimos 258 bebês, TEUs, com alguma dessas 9 novas doenças incorporadas. Não é aquelas 6 que já estavam, não. Entre as 9 incorporadas, as mais raras. Aí você pergunta para o FMG, adiantou ampliar? Adiantou o governo do estado? 258 com alguma dessas 9. Uau. Nenhuma vai ter sequela. Quem falou isso foi a doutora Juliana. Doutora Juliana Gianetti, neuropediatra do HC, do Hospital das Clínicas, na entrevista no microfone do Jornal Nacional. Eu tenho que segurar. Olha aqui, gente. Eu falei assim, doutora, e esses meninos descobertos? Todos já estão sendo tratados pelo SUS sem custo aqui dentro. Uma prova, né? E eu falei, e a chance de vida típica? Aí ela, nenhum vai ter sequela, porque descobriu no pezinho, começou a tratar rapidinho. Tratamento precoce. Parabéns, gente, o que é mais maravilhoso.
É uma situação assim... Parabéns. Parabéns. O Theo veio à toa nessa vida? Não veio passear, não, gente? É a missão sua e dele transformar vidas. Assistam, gente. E a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite de Histórias Reais, de estar aqui conosco, de poder contar a história de vocês. Quando eu li a capa desse livro, eu falei, eu sou uma dessas aí, gente. Eu quero exatamente. Vai estar no próximo. O livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, gente, para quem não sabe, ele é a inspiração do podcast Histórias Reais. Ele nasceu porque tem um podcast, né, Lu? E a gente foi lançado agora, recente. Mês passado. Dia 23, Larissa esteve lá conosco, mês passado, 23 de novembro. Tem histórias de pessoas que passaram por aqui, pessoas que possam vir a passar e não vai parar. Porque, como a gente mesmo colocamos aqui na orelha do livro, ele vai ser coletâneo. E já tem novas edições, já tem fila de espera. Vocês já estão convidadas. Vocês já estão convidadas. Obrigada. E aqui, um abraço no coração de vocês. Que vocês continuem Obrigada pelo convite. sendo essa luz na vida dos outros, né? De outros Theos aí. Se Deus quiser, poder dividir. Quanto mais a gente puder dividir. Como eu falo, óbvio, tem que ser dito, porque tem que ser dito. Quanto mais a gente divide, mais pessoas a gente consegue ajudar, pelo menos um pouquinho. Já no teu caso, incrível, né? 9, gente, tudo uma emoção. Ai, você vai ler tô até esquecendo. Tô até assim, maravilhada com... terminar aqui com uma poesia. Ela escolheu uma poesia de mães. Sim. Que lindo. Então vamos aí, esse aqui. é só um trechinho, tá, gente? Pra não estender muito. Até porque já cedemos, ó. É só um trecho do livro 2 em 1, de Alice Ruiz. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Que lindo. Não suporta. Ui! Não. Gente, vocês estão arrepiadas? Bastante. Estou bastante arrepiada. Não então, suporta. Um beijo pra vocês. Beijão no coração. Obrigada pelo carinho. Vamos compartilhar a vida de vocês aqui no Histórias Reais. Voltem sempre. Vamos falar mais, porque é necessário. Por um mundo mais inclusivo, gentil, educado. Educador. Educado. Pelo amor de Deus. Informado. Quem estiver escutando, e a gente vai botar esse corte no ar. Eu tô com muita vergonha. Deus, quem não é pessoa que deficiente, pelo amor de Deus, não utiliza a vaga do outro, né? A gente fica lutando lá na frente, mas quando vê lá atrás, tá precisando de luta também. Né? Coisa básica. Tô na luta pela inclusão. Que nem precisava ser dito. Que vergonha. Né? Mas é isso. Um beijo no coração. Beijão, obrigada, amores. Até o próximo.